Amados irmãos e amadas irmãs, antes de avançarmos para procedermos ao encerramento da análise sinóptica do capítulo 3 do livro de Apocalipse, mais uma vez, fico feliz em ratificar, melhor dizendo, ratificar, que este estudo em andamento se alicerça essencialmente na linha interpretativa historial, também chamada historicista, mas não me agrada essa palavra, sustentada pela Igreja de Deus. Evidentemente, com supedâneo de chaves bíblicas irrefutáveis e no movimento sequencial da própria história humana. Essa postura exegética da Igreja de Deus está registrada no livro Revelando o Apocalipse, obra magnífica, divinamente inspirada, que os amados irmãos Flávio e Gilberto ministraram em uma robusta sequência de vídeos e foi detalhadamente transcrita e enfeixada pelo amado irmão Marcos Cunha. A eles, nosso profundo agradecimento. Reforço, pois, mais uma vez, a recomendação de que todas as pessoas, mas em especial aquelas genuinamente crentes, acessem esse gigantesco cabedal das lives, o que certamente lhes trará, no mínimo, alento, esperança e uma firme edificação no âmbito apostólico doutrinário. Hoje, terminaremos a conversa sobre a 7ª carta que nosso Senhor e Redentor, Jesus Hamashia, encaminhou à Igreja de Laodiceia. A título de introdução, dada a relevância das admoestações nelas contidas, perdoe-me, mas farei a releitura de 3 passagens que foram apresentadas na reunião congregacional pregressa. Primeiramente, a advertência rigorosa e absolutamente atual do apóstolo Paulo, em Efésios 6, 12, no tocante aos ataques espirituais incessantes que nos atingem e a importância de nossa correta vigilância e preparo adequado para vencê-los. Vamos ler Efésios 6, 12. Diz o apóstolo Paulo: porque não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, do século dele e do nosso século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A segunda passagem, que vou reler, está anotada em Lucas 9, 62, 9, 62, que nos apresenta o ensinamento veemente de nosso Senhor e Salvador, Jesus Hamashia. Ouçamos o Divino Mestre. E Jesus disse-lhe: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Estejamos atentos às camuflagens do engano, para desnudarmos as trevas contidas na pérfida transfiguração de luz. Bastante conhecida essa realidade. E concluindo a nossa pequena lista, o terceiro trecho bíblico que vou ler está enfaticamente direcionado ao gigantesco contingente de pessoas que transitam pela vida, literalmente à beira do abismo da perdição, mas cultivando erroneamente dentro de si a enganosa convicção de que trafegam pelo caminho estreito que conduz à vida eterna. Essa passagem
de altíssima relevância foi registrada por 2 escritores evangelistas. Vamos ler, então, essa postura taxativa de nosso Senhor Jesus em Mateus 12:30 e Lucas 11:23. O texto é absolutamente igual nos originais assim chamados em grego. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Precisa dizer mais o Senhor Jesus? Então agora nós podemos andar. Na preleção anterior, nós chegamos a examinar a passagem existente em Judas 1:4, na qual o apóstolo menciona um cenário que conhecemos muito bem na atualidade. Mas é bom recapitular, porque é mais ou menos aí que me lembro de ter parado. Recapitulando, esse texto trata da infiltração de pessoas condenadas no meio do povo de Deus, ou pelo menos o povo que deveria ser de Deus, as quais agem de modo velado e altamente persuasivo, a ponto de ocultar com perfeição, maldosa naturalmente, suas verdadeiras e pérfidas intenções, transformando a graça divina em licenciosidade e desobediência. Mas com que objetivo essas pessoas agem assim? Para prevalecer suas próprias vontades, que são impulsionadas, no mínimo, por desejos egoístas, de obtenção de prestígio, glória pessoal, lucros exorbitantes, para constituir patrimônios materiais que a traça certamente comerá. Assim, a igreja de Laodiceia torna-se dependente da liderança exercida por tais indivíduos malignos que não conhecem limite algum na consolidação da sua sanha demoníaca. Não há limite para essa gente. Uma tática muito conhecida e exaustivamente empregada por esses pregadores caracteriza-se pelo ensinamento de conteúdos filtrados, filtros deles, bem entendido, consentâneos com seus escopos para mantê-los no controle das pessoas. De modo que, expressando-se eles conforme suas conveniências individuais, pregam apenas o que lhes interessa e sonegam a transmissão da verdade. Alguém aí lembra-se do nicolaísmo, sobre o qual muito conversamos no início do estudo do capítulo 2 e também no decorrer do capítulo 3? Sumiram eles? Não, dirão vocês, estão mais ativos e influentes do que nunca. Então, considero oportuno, já que o nicolaísmo está por aí efervescendo intensamente, que perguntemos ao apóstolo Paulo qual é a maneira correta de ensinar as Escrituras. A resposta de Paulo está na sua epístola, na sua segunda epístola aos Coríntios, 12:15. Diz Paulo: assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente, visto que os amo tanto, devo ser menos amado? Esse é o apóstolo Paulo. Absolutamente cristalino e esclarecedor. Concordo? Pelo menos é o que me parece. Agora pergunto a vocês: é este o modelo pregado no seio de Laodiceia? E se não é, qual é?
vocês responderiam mais ou menos, talvez, assim. O modelo preconiza: vocês, aí, crentes da igreja, devem contribuir, devem respeitar-me, porque sou ministro, e acatar o que lhes ensino. Vocês devem respeitar o ministério como, literalmente, uma boa manada em direção ao despenhadeiro. Evidentemente, isso não é dito, mas está entre parênteses. Essa é a administração laudicense, por excelência. Mas era esse o modo de agir do nosso divino mestre, nosso Senhor e Salvador, Jesus Hamashia? Peremptoriamente dirão vocês, não. Ele nunca pediu, nem exerceu nenhuma autoridade mundana. Ele ministrava a verdade de Deus e vivia de modo irretocável, dando-se como exemplo a ser seguido. Ele não só falava, ele fazia. A perfeição manifestada por ele foi completa. E qual foi a consequência disso? Ele obteve o reconhecimento de sua autoridade verdadeira e a submissão natural, espontânea, de todas as pessoas que o ouviram e com ele aprenderam o evangelho do reino. E então seguiram-no. Fica evidente para nós a perversidade, pelo menos para mim, abominável da hierarquia terrena. Infelizmente, incrustada no âmbito de Laodiceia, no qual assistimos a disputas acirradas permanentes por cargos e poder, no mínimo. Configurando-se assim uma escalada em busca de supremacia e destaque. E tudo isso corrompe e degrada os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Hamashia. Vamos ouvi-lo mais uma vez, agora em Mateus 20, 25 a 28. Então, o Senhor Jesus chamou-os e disse: bem sabeis que os príncipes dominam as pessoas e que os grandes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser fazer-se grande entre vós, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Assim como o Filho do Homem, o Filho de Deus, não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. É esse o exemplo principal de nosso Senhor e Salvador, Jesus Hamashia, de como devemos fazer. E isso a maioria avassaladora ignora e faz ao contrário. Trata-se de algo que foi relegado há muito tempo, desde que o adversário do Altíssimo Deus se infiltrou explicitamente na igreja. Então, amados irmãos e amadas irmãs, rejeitemos e repilamos essa espiral destruidora de exercício de poder e sua utilização para benefícios egoístas. Tenhamos firmemente estabelecido que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Hamashia nos ensina que constituímos o povo de Deus como irmãos e irmãs, sem que nenhum ser humano terreno prepondere sobre nós. Presbíteros, pastores, bispos e outros não podem agir como dominadores do povo. Ao contrário, devem espelhar-se no Machia
e transmitir os preciosos conhecimentos e a experiência que possam ter para servir humildemente à igreja. Reconheçamos, então, uma única, exclusiva e imutável hierarquia. Nossa cabeça é nosso Senhor Jesus Hamashia, cuja cabeça é o Pai Celestial, sempre eterno, altíssimo, soberano, único Deus vivo e verdadeiro, Yah. Há uns minutinhos atrás, perguntei-lhes sobre o nicolaísmo. Agora, vou solicitar-lhes uma outra lembrança, dessa vez sobre Jezabel, que tipifica, como sabemos, um poder corrompido e prostituído que persegue os sinceros crentes e todas as pessoas que agem contrariamente aos seus propósitos e ao seu controle, é claro. Jezabel, como nos lembramos, foi uma mulher pagã, ímpia, que se casou com o rei Acabe, e nunca parou de envidar intensos esforços, valendo-se de seu poder, porque ela tinha muito poder, para estabelecer sua doutrina idólatra em Israel e, assim, dominar o povo israelita, minando-o por dentro. Assim também constatamos a postura jezabélica, se é que podemos falar assim, acabei de inventar essa palavra aqui agora, na igreja de Laodiceia. Quando verificamos que um conluio de pessoas, movidas por uma ganância secreta e interesses escusos, se estabelece e persegue os crentes genuínos que questionam ou que colocam em risco esse torpe sistema de poder. E nunca nos esqueçamos que a igreja de Deus deve mover-se pelo Santo Espírito de Deus, em consonância com o ensinamento transmitido pelo apóstolo Paulo em Romanos 8:14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Em nome e por amor de nosso Senhor e Redentor, Jesus Hamashia, neste momento, supliquemos ao soberano, altíssimo, único Deus vivo e verdadeiro, nosso Pai Celestial Iá, que possa livrarmos dessas abominações, dando-nos discernimento correto, a fim de que consigamos abrir verdadeiramente a porta do nosso coração, seguindo a pureza da sua voz e sua santa palavra, para não cairmos nesse engano destruidor e para que consigamos consolidar nossa entrada e permanência em seu reino. Amém. Amém. Assim, amados irmãos e amadas irmãs, terminamos, pelo menos num primeiro momento, a análise sucinta, sinóptica, bem resumida do capítulo 3 do livro de Apocalipse. Como certamente ainda temos tempo, não é isso, amantíssimo irmão Marcelo? 40 minutos, irmão. Muito bem, a minha percepção está correta. Obrigado. Então, como nós ainda dispomos de um tempo bem razoável, ocorre-me ser conveniente e também oportuno fazermos uma recapitulação em bloco dos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse. Porque tudo está correlacionado e interligado. Há uma integração perfeita de tudo isso. Aí vocês, provavelmente,
ficarão perguntando-se sobre os motivos que me impelem a detalhar alguns tópicos, considerando-se que estamos empreendendo um exame sinóptico, que esse é o objetivo, esse é o título. Explico-me. Vocês merecem uma explicação. E como vou fazê-lo? Compartilhando com vocês algumas impressões que cultivo para mim e propago a respeito do abençoado livro de Apocalipse. Único livro da Bíblia Sagrada que promete por 7 vezes bem-aventurança. A primeira delas, já no verso 3 do capítulo 1. A quem ouve, lê e guarda as palavras dessa profecia. Uma extensa profecia, se não me engano, 404 versos. Logo no início, logo no verso inicial, melhor dizendo, do capítulo 1, nós somos informados de que se trata de uma revelação de nosso Senhor e Redentor Jesus HaMashiach, recebida diretamente de seu Pai, nosso Pai Celestial, o Altíssimo e Soberano Iá. Lá nos versos 10 e 11, lemos uma descrição feita pelo apóstolo João. Eu fui, diz João, arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O que vemos aqui? Nosso Senhor Jesus HaMashiach recebendo diretamente de seu Pai e seu Deus, nosso Deus, uma revelação especial, instruindo o apóstolo João a escrever toda essa imensa profecia em um livro e, em seguida, enviá-lo às 7 igrejas, cujo nome mencionei, que estão na Ásia. Estamos falando da época em que viveu o apóstolo João. Nós sabemos, mas é sempre bom relembrar, que, em termos simbólicos, o número 7 representa, dentre outros conceitos, completude, integralidade, e podemos utilizar vários sinônimos aí se quisermos. Assim, as 7 igrejas arroladas por nosso Senhor Jesus tipificam a totalidade da Igreja de Deus, ou seja, a igreja que ele fundou para seu Pai, nosso Pai Celestial. Mas não apenas naquele breve período histórico no qual João viveu, mas a existência e a trajetória dessa igreja no decurso da história humana. Ou seja, a Igreja de Deus que integramos sustenta e prova que a abordagem historial, ancorada em chaves bíblicas insígnes, é a metodologia exegética mais adequada e exata para buscar-se o entendimento preciso da imensa profecia que é o livro de Apocalipse, que encerra com fechos celestial o texto das Escrituras. Só por esse exposto, espero que tenha tornado evidente a minha posição de que as cartas às igrejas destinatárias do livro composto por João, elas em si mesmas pontificam
como chaves bíblicas de altíssima relevância para a compreensão do inteiro teor da mensagem contida no livro inteiro. Para ilustrar isso, vou detalhar alguns pontos que considero fundamentais, preponderantes, a serem considerados na exegese que estamos promovendo. Em primeiro lugar, como nosso Senhor Jesus Hamashia se apresenta nesses capítulos. Estou incluindo também o capítulo 1, porque esses três aí estão integrados. Ele se apresenta como o Filho de Deus. Diz que tem a totalidade do Espírito de Deus, simbolizado na expressão 7 Espíritos. Mais uma vez, estamos diante de uma tipificação do número 7. Ele também diz ser a testemunha fiel e verdadeira, o primogênito entre os mortos, aquele que é santo e verdadeiro. O primeiro e também o último, o expiador de nossos pecados, aquele que nos fez reis e sacerdotes para seu Pai. Ele é também o princípio da nova criação de Deus e o detentor soberano da chave de Davi. Aquela que, quando abre, ninguém fecha, e quando fecha, ninguém abre. Ele se mostra como o príncipe dos reis da terra e nos dá uma informação crucial de sua chegada. Ao chegar, virá com as nuvens e todas as pessoas o verão. Na sua destra, ele porta 7 estrelas, a totalidade da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Uma espada aguda de 2 fios sai de sua boca. Seu rosto é como o sol resplandecente. E aqui fica evidente para nós o que devemos depreender. Quando o Messias fala no meio dos seus servos, no meio da igreja, por meio da palavra do livro de Apocalipse e por intermédio da Bíblia como um todo. E aqui não podemos deixar de lado que a palavra de Deus é a verdade absoluta e é considerada uma espada de 2 fios. Por isso, é importante nós termos o conhecimento mais profundo que pudermos das Escrituras e assim construirmos a nossa base. Depois dessas características que nos são apresentadas, e vocês vejam o conteúdo que está aí, explícito, contundente, vem algumas declarações poderosas do próprio Senhor Jesus, quando ele reafirma que esteve morto, ele foi morto, mas está vivo para sempre. E que ele tem as chaves da morte e da sepultura. Então, voltando a dizer, não é uma revelação trivial. Foi uma revelação dada pelo Altíssimo Deus ao Senhor Jesus. As bem-aventuranças são 7 e são prometidas a quem lê, ouve e guarda essas profecias. O Senhor Jesus constitui, se quisermos colocar no futuro, no nosso tempo, poderemos dizer, constituirá
sua igreja como um conjunto de reis e sacerdotes para o seu Pai. E observem que tanto o Altíssimo Deus, nosso Pai Celestial, quanto o Senhor Jesus são chamados de Alfa e Ômega, em contextos diferentes e com conotações diferentes. As 7 igrejas representam todas as eras pelas quais a Igreja de Deus passou e vem passando. O Senhor Jesus é o centro da revelação de Deus, a própria expressão da verdade e da justiça. O Senhor Jesus está vivo, repetindo, e tem as chaves da morte e da sepultura. Ou seja, ele recebeu do Altíssimo Deus o poder da ressurreição glorificada. Na verdade, a gente pode até estender um pouquinho, dizendo que as 7 igrejas representam a totalidade do plano de Deus. Então, diante disso aí, o modelo de interpretação historial é o mais correto para o livro de Apocalipse, que é um livro de difícil entendimento para a maioria das pessoas, que não têm as chaves adequadas ou que não sabem utilizá-las. Porque essa interpretação harmoniza de modo biblicamente coerente e consistente as chaves contidas nas profecias com a história do passado, pós-João, do presente e do futuro. E isso está expresso claramente lá no capítulo 1, no verso 19, em que João é mandado escrever as coisas que tens visto, as que são e as que depois dessas hão de acontecer. E o terceiro motivo que me leva a esse detalhamento do exame desses 3 capítulos, notadamente do capítulo 2 e do capítulo 3, é que eu considero essencial, inarredável e imodificável compreendermos fielmente como nosso Senhor Jesus Hamashia julga as atitudes de sua igreja ao longo dos séculos, abrangendo méritos e qualidades que ele aprova e elogia, naturalmente, mas também os defeitos, os equívocos, as heresias, apostasias e todas as demais falhas que ele repudia e reprova. Porém, para mim é muito claro, e gostaria de ressaltar, que mesmo quando repreende e até ameaça, mas sempre com o intuito, propósito construtivo, nosso Senhor Jesus apresenta soluções que contêm esperança de salvação, desde que haja arrependimento e correção efetiva de rumo. Agora, para nós darmos um fechamento ao exame desse capítulo, na verdade, desse trio de capítulos, eu gostaria de mostrar-lhes uma tabela, resumo, uma tabela bem compacta, em que a gente pode ver, ou melhor, pode ter uma visão panorâmica e consolidada desses 2 capítulos estudados. Eu vou voltar lá no PowerPoint e colocar essa tabela, para a gente poder, então, continuar a conversa. Acho que eu vou ter que parar e voltar.
Reapareceu a tela? Sim, irmão. Ok. Então, será que vocês vão conseguir ver essa tabela? Deixa eu aumentar aqui. Está legível aí? Ou está muito É só pequeno? ampliar feito foto, irmão. Dá para ver. Tá? Bom, então, para que nós possamos acompanhar aquela integração que mencionei dos 3 primeiros capítulos, especialmente do capítulo 2, do capítulo 3, e para também referendar o que falei a respeito da importância que atribuo a esses 3 primeiros capítulos, porque se nós os entendermos em profundidade e exatidão, teremos tremenda facilidade para continuarmos a compreensão do restante das profecias contidas no livro de Apocalipse. Então, o que eu gostaria de salientar aqui com vocês é o seguinte: primeiro, as repreensões que o Senhor Jesus coloca no texto dessas cartas, exceto nas cartas a Esmirna e a Filadélfia, nós temos aqui várias repreensões severas. Em Éfeso, o Senhor Jesus censurou o abandono, o afastamento do primeiro amor. Em Pérgamo, ou na carta à igreja em Pérgamo, o Senhor Jesus repreendeu a aceitação de falsas doutrinas. Na carta a Tiátira, ele relevou a tolerância que estava havendo à, à interferência, à tentativa de controle das idolatrias e promiscuidades trazidas por Jezabel. A igreja de Sardes, ele mencionou que é preciso que a igreja esteja viva e que não confunda a palavra de Deus, que ela busque realmente a verdade absoluta, a pureza da palavra. Porque, como se lembram, na era de Sardes, os integrantes estavam confusos. A igreja em Filadélfia não recebeu nenhuma repreensão. Sabemos muito bem por quê, conversamos bastante sobre isso. A igreja, que representa a era atual, foi pesadamente, eu diria, até massacrada pelo Senhor Jesus, considerada negligente, desgraçada, nua, cega, surda, até pelo seu comportamento morno, que é difícil de ser mudado. Então, a partir da repreensão, nós vamos para o elogio, porque o elogio é como se fosse o caminho que o Senhor Jesus está dando para que aquela igreja se reinsira na rota correta do caminho do evangelho do reino. Então, quando ele elogia em Éfeso a perseverança dos crentes de lá, as obras boas que estavam sendo executadas e o fato de estarem contestando e colocando à prova os falsos mestres que se apresentavam, ele está mostrando como se deveria agir para retomar o curso correto. A igreja de Esmirna foi considerada pelo Senhor Jesus como espiritualmente rica, que expressou uma fidelidade intensa a ele, inclusive diante da própria morte e das tribulações que enfrentou. A igreja em Pérgamo, embora tivesse sido repreendida de modo veemente, ela teve seus elogios, porque havia lá, como sempre há
na Igreja de Deus um contingente que pugnou pela conservação de seu nome e da fé nele. Em Tiátira, houve a repreensão, mas muitos ali ainda expressavam amor, dedicavam-se ao serviço, tinham perseverança e praticavam boas obras. Assim como em Sardes, alguns que não foram contaminados por aquela confusão doutrinária reinante e que foram capazes de enxergar a verdadeira sã doutrina. Muito bem. Com relação ao caminho, o Senhor Jesus sempre repete que o caminho é o arrependimento e a mudança de curso. E observem que, mesmo começando aqui pela igreja de Laodiceia, que não teve nenhum elogio, o Senhor Jesus não viu nada de bom sendo praticado no seio dessa igreja, nada de bom em relação a Deus, naturalmente, e a Ele. Ele acena com o assento no seu trono como possibilidade, desde que haja o arrependimento e o retorno ao caminho, que nesse caso aqui começa pelo amor primordial. E a todas as igrejas ele fez promessas maravilhosas, desde alimentar-se da árvore da vida, não sofrer o dano da segunda morte, comer do maná escondido, autoridade sobre as nações. Isso são aspectos, porque toda a parte boa que nós, pelo menos essa é a minha visão, tá? Que estou passando para vocês. Toda a parte boa que o Senhor Jesus encontrou nessas igrejas está na igreja de Deus que ele fundou. Então, na verdade, todas essas promessas de recompensas ao vencedor, aquele que realmente passou a caminhar como o próprio Senhor Jesus andou, são recompensas da igreja. Não é especificamente de uma era, é da igreja. Mesmo Laodiceia, porque para sentar-se no trono do Senhor Jesus, outras qualidades têm de ter sido conquistadas. Isso é apenas uma expressão que ele utilizou. Então, com esse quadro, fica mais fácil para nós entendermos o significado dos 3 primeiros capítulos do livro de Apocalipse. Estamos falando aqui da igreja de Deus, e como foi concebida, como deveria ter atuado, como deve proceder e o que a espera se vencer. Ou seja, o que chama a atenção, pelo menos para mim, diante desse contexto, e de modo assim, esfuziante até, é que o amor de nosso Senhor Jesus Hamashia por nós é incomensurável. Porque quando tudo parece total e irremediavelmente perdido, como é aparentemente o caso da igreja de Laodiceia, ele faz repreensões severas, mas dá a oportunidade de remissão e faz promessas maravilhosas. No caso aqui, ele utilizou a expressão sentar-se no trono com ele. Então, diante disso, conclamo
vocês a, nesse momento, dirigirmos ao sempiterno Iá, único Deus vivo e verdadeiro, e prostrarmos-nos em adoração a Ele, e que reverenciemos nosso Senhor Jesus Hamashia, nosso Salvador, Redentor, Sumo Sacerdote e Rei Supremo. E termino dizendo: Aleluia, Maranata, Maranata, Maranata. Amém. Amém.